Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Trabalhando para que os estádios tenham cada vez menos torcedores. Neste vídeo a gente vai falar sobre o preço abusivo dos ingressos que o Retrô disponibilizou para a torcida do Sport no jogo de ida da semifinal do Pernambucano que vai acontecer no Estádio dos Aflitos. Mas essa ação do Retrô, inclusive respaldada pelo regulamento, ela se soma há tantas outras que a gente costuma ver em Pernambuco e que me chama a atenção e me incomoda. É o estádio que não tem condições de jogo e os outros clubes da cidade fecham a porta para que o seu rival não jogue. É uma arena que põe dificuldades para que o único time que utiliza com capacidade de mobilização de massa jogue lá. É a polícia militar que, de vez em quando, força que jogos sejam feitos com portões fechados. A gente lembra das quartas de final do Pernambucano do ano passado, quando o Sport e o Náutico foram obrigados pela polícia militar, pelo governo do estado, a jogar de portões fechados, porque não haveria como garantir segurança durante o carnaval. Sendo que em todos os estados do país que tem carnaval. Inclusive na Bahia. Inclusive na Bahia, inclusive no Rio de Janeiro, próximo, né? em São Paulo, os jogos acontecem regularmente. Isso me incomoda. Parece que aqui em Pernambuco, todos que fazem futebol esqueceram da essência do próprio negócio, que é mobilizar torcedores. E mobilizar torcedor não é só ter um público que gera audiência numa TV ou no canal do YouTube. Mobilizar torcedor é ter gente no estádio, comprando aquele espetáculo, consumindo produtos, consumindo alimento, bebida, vivendo o jogo. Aquilo é bom para os clubes maiores e para os clubes menores. Ir ao estádio faz desenvolver o caráter esportivo de cada um de nós. Nós somos de um tempo, Cássio, queira ou não, já somos velhos o suficiente para falar como velhos. Vai ficar dizendo isso o tempo todo agora. Isso, para falar como que é velho que fala assim, nós somos de um tempo, mas nós somos de um tempo, Cássio, e você viveu isso até mais do que eu dessa forma, de que ir ao estádio era uma diversão que às vezes você juntava os amigos e ia para um jogo que nem era do seu próprio time. Isso. Cássio já foi muito mais do que eu, mas eu já tive vários amigos indo também a jogos e já fui. Seu Maurício, pai do meu amigo Pedro Baker, o Caicó, levava. Ele era alvirrubro, o filho dele, meu amigo, era torcedor do Sport e a gente via até jogo de Santa Cruz. Pra É exatamente isso. Durante o brasileiro. Porque assim, era o Sport jogar no fim de semana, o Náutico jogava fora de casa, mas olha, essa quarta-feira, eu digo isso, Santa e Volta, eu sempre dou exemplo, Santa e Volta Redonda, que é aquele jogo de 55 Sim. mil pessoas. Ó, esse jogo tá movimentando a cidade. Quero ir. Quero. Pronto. Tipo, não tem muito mistério, não. Eu vivia isso, meus amigos viviam isso. Era comum, já fui para, como o Cássio falou, já fui para jogos do Santa no Campeonato Brasileiro. Enfim, como isso ficou distante. E como existem forças, repito, para distanciar ainda mais. Quando a gente estava debatendo onde o Santa poderia mandar seu jogo, o clássico contra o Náutico, eu realmente não vejo maiores problemas
do jogo ter acontecido na Ilha do Retiro, por exemplo, às organizadas, aos vândalos. A gente não pode, enquanto sociedade, tratar as exceções como regra. Tratar todo um universo de pessoas como incapazes de lidar com equipamento esportivo. A gente não pode aceitar isso, normalizar isso. E é o que vem acontecendo. E, de novo, pô, os Aflitos poderia, Cássio, ser um palco de um grande público na quinta-feira. Mas o jogo já é marcado no horário para reduzir público, porque o Retrô não tem interesse esportivo que o estádio tenha mais torcedores do esporte, o Náutico não quer que o estádio tenha uma ampla ocupação de torcedores do esporte. E no final das contas, acho que é outro ponto, a segurança, porque tem um carnaval à noite, volta para 2025, ó, de noite não dá, porque de noite já tem a abertura do carnaval, então não dá para fazer jogo desse patamar nesse nível. Então assim, é uma série de fatores, né? então, no final das contas, quase sempre em Pernambuco, quando tem qualquer dificuldade, quando tem qualquer impasse, faz sem público ou faz algo para reduzir o público. Mais uma vez a gente tem isso, Cássio, o Retrô cobrando R$ 200 no ingresso de inteira e R$ 100 no ingresso de meia. Você já fez um post mostrando que isso aqui, Cássio, entra para a história do Campeonato Pernambucano, né? Entra. É apenas o ingresso mais caro já estabelecido. Ingresso de arquibancada, tá? Porque, assim como o próprio regulamento fala, o que a gente vai falar daqui a pouco, ingresso prêmio, tipo, aquela oeste inferior da Arena Pernambuco, para dar um exemplo, ou camarote, outro setor, esses ingressos têm outros valores. Timbuzone e Zone, afins. enfim. Mas vamos tratar como ingresso de arquibancada. Arquibancada central nos aflitos, frontal na ilha, atrás dos gols, anel inferior, anel superior no Arruda, enfim, ingresso de arquibancada. Esse é o mais caro, já cobrado de Pernambuco, Fred. E antes de fazer o comentário, vou só trazer para dar alguns exemplos. Pernambuco, no Campeonato Pernambucano, já teve 5 rendas milionárias, certo? 5, apenas 5, pelo Campeonato Pernambucano. Mesmo aí eu vou considerar o valor nominal, o valor da época, enfim. A final do Pernambucano em 2015, Santa e Salgueiro deu R$ 1.106.000. Naquele dia, o mais caro foi R$ 60. De arquibancada, né, que foi a arquibancada inferior inteira. E a gente, eu tô desconsiderando meia, porque meia é uma outra história. Tô falando, obviamente, da arquibancada, o ingresso inteiro. Quarto lugar, R$ 1.121.000. A final do ano passado. Sport entrou no passado, aquele jogo da ilha, o ingresso mais caro custou R$ 100. Do segundo jogo, o jogo Sim. de volta da final, R$ 100. Terceiro lugar, R$ 1.177.000. Esse é mais antigo, é Santa 0, Sport 1, mas o Santa foi o campeão de 2011, tinha vencido na ilha por 2-0. Deu 62 mil torcedores. Se eu não me engano, é o último. Não teve. No Pernambucano, acho que é o último público pelo Pernambucano acima de 60 mil. Naquele dia, o ingresso mais caro foi R$ 40. Outros tempos. Vamos agora para o terceiro lugar. Desculpa, para o segundo lugar. Sport Santa, semifinal de 2024. Aquele jogo nos pênaltis. R$ 1.320.000. Esse ingresso é tão acima que fica parecendo que os outros foram baratos, assim. Isso. Naquele dia foi R$ 70. Eu disse, pô, 70. Mas naquele momento ninguém tava achando que R$ 70 estava sendo a coisa mais barata do mundo, não, tá? É porque esse ingresso, a galera subiu tanto que aí deu esse cenário. E o recorde do Pernambucano, que é Sport Náutico, a final de 2024, um jogo 45.500 pessoas, com R$ 2.339.000. A arquibancada mais cara naquele dia foi R$ 120. Para a Arena Pernambuco. Aí o Retrô agora cobrou R$ 200. E é preciso dizer, antes de, como o Fred falou, o Retrô está amparado pelo regulamento. Está amparado pelo regulamento. E aqui eu vou falar mais uma vez. Mais uma vez eu digo, o regulamento, ele do Campeonato Pernambucano, ele tem o da capacidade mínima, para mim, assim, é um problema. Sim. Não tá trazendo benefício nenhum colocar a capacidade mínima de 10 mil pessoas. Atrapalha os do interior e o da capital vira um problema se não tiver estádio, como quase foi Santa e Náutico. E esse do ingresso, não havia, eu fui checando os regulamentos, Fred, fui fazer de forma regressiva. Até Retroativa. eu falei errado, né? Não, falou regressiva, mas talvez retroativa seja mais. Certo. É porque no retroativa seria como se tivesse valendo de 22. Isso, No caso, fui diminuindo. E a última vez que não teve o teto de ingresso foi em 2022. Tinha um mínimo que era de 40, o que é um absurdo. Como é que pode dizer que o ingresso mais barato Pernambuco vai custar 40 contos? Pô, não faz sentido. Tem ingresso, por exemplo, desse ano é R$ 10. Sim. Isso já 4 anos depois.
Aí, em 23, foi criado, dentro do artigo sobre ingressos, a precificação e era de R$ 300. Detalhe, estava ali, mas ninguém. E quando se fala, repito, isso é de arquibancada, porque o ingresso prêmio ele é meio livre. Mas de arquibancada é para você colocar um teto. E foi de R$ 300, mas ninguém chegou perto. É, como eu falei aqui, em 24, onde estava valendo esse ingresso de R$ 300, o mais caro foi 120 no ano. Aí, ano passado, em 25, caiu para R$ 200. Sport e Retrô, curiosamente, se enfrentaram na final do ano passado. O jogo foi na Arena Pernambuco, certo? Sim. E a gente tá aqui, Laércio até disse que escuta a gente, mas se você tiver vendo esse vídeo, porque de vez em quando tem algumas contradições, mas faz parte. A gente entrevistou ele, faz parte do jogo e trazendo aqui também, porque o jogo do ano passado, o ingresso mais caro cobrado, deu 13 mil pessoas aquele jogo, foi R$ 80. Ele justificou em entrevista ao NE45, a repórter Vitória, do NE45, Justificou hoje. que esse ingresso de R$ 200 é pelo alto custo de aluguel dos aflitos. De operação, enfim, dos aflitos. Não tem como ser maior do que o da Arena Pernambuco, Lécio. Os aflitos não é um estádio mais caro do que a Arena Pernambuco. E na Arena Pernambuco, o Retrô cobrou 80 na final do ano passado. Foi o mais caro. E agora subiu para 200. Eu tô falando, só mostrando porque é um fato. Esse aí era o mesmo, detalhe, era o mesmo jogo, era Retrô Sport também, tá? Isso era Retrô Sport. E vou para um outro ponto que, na verdade, ele está no papel dele, e a gente vai chegar, inclusive, no papel dele como clube, porque essa não é a primeira vez que isso acontece. Em 22, o Retrô fez a melhor campanha da primeira fase da Série D. Naquele momento, passavam 32 clubes, Sim. e não era cruzamento olímpico, mas numa coincidência gigantesca, que na verdade você pegava o primeiro de um grupo com o quarto de outro grupo, e numa coincidência gigantesca, isso deu que foi o melhor time da primeira fase, que foi o Retrô, e o 32º, que foi o Santa Cruz. Mas não foi só na coincidência. E o jogo de volta, o segundo jogo, naturalmente o mando foi do Retrô, o Retrô colocou R$ 300. 300. E era Antônio Luiz Neto, porque Laércio é o presidente e dono do Retrô, né? E na ocasião do Santa era Antônio Luiz Neto, Fred. Isso foi em 2022, segunda fase da Série D. Bateu até o Procon naquela ocasião, isso era do brasileiro, e houve a reunião, eles se encontraram e fizeram até um acordo que o Retrô ia poder fazer um jogo na Arena Pernambuco, emprestou o negócio da grama, de um equipamento para cortar a grama para o Retrô, enfim, se utilizasse, se entenderam ali e o valor e o ingresso caiu para 80. Detalhe, o Santa passou e o Santa ainda tirou o Retrô, mas enfim, caiu. A gente estava gravando esse vídeo com o Sport já acionando também, não o Procon, mas a Federação Pernambucana. Naquele caso foi bater no Procon mesmo, porque foi como preço abusivo. Nesse caso, eu acho que é difícil bater no Procon, porque no fim das contas, eu até fui dando os cenários, mas no fim das contas tem a questão moral, mas tem a questão legal, e dentro dessa questão legal, é legal. A federação colocou como teto jogos que envolvem Sport, Náutico e Santa, esticar o ingresso máximo. O texto até é muito R$200, direto. né? Artigo 19. Fica estabelecido que o valor mínimo dos ingressos para jogos de Náutico, Santa Cruz e Sport será de R$30 e o valor máximo será de R$200. Para os demais clubes, o valor mínimo dos ingressos será de R$10, ou seja, o piso cai. Nas partidas da segunda fase, semifinais e finais, que é o que vale agora, a Federação Pernambucana poderá ajustar os valores dos ingressos, desde que respeitados os limites estabelecidos neste regulamento. Está dentro do Porque o limite. Sport até cita, Cássio, no texto dele, esse artigo 19, e o texto do Sport diz o seguinte: o clube destaca que o artigo 19 do regulamento específico da competição é claro ao autorizar a FPF a ajustar os valores praticados a partir da segunda fase. A norma visa justamente impedir que situações como esta ocorram. O Sport está se baseando que a federação, estando entre 30 e 200, ela tem o poder de ajustar os valores dentro desse cenário, estando ele entre R$30 e 200. O Sport procurou a federação, marcou esse artigo 19 para que a federação possa intervir. E na defesa do Sport... Não, veja, eu acho que está dentro do regulamento, mas é interessante esse ponto, porque a federação não poderia ajustar um valor que fosse acima de R$200, porque se fosse acima de R$200, ele já estaria irregular. Então, meio que o ajuste tem que ser, obviamente, dentro da lógica dos ingressos. Então, e justamente para um jogo decisivo, para evitar, talvez, o que esteja em curso sendo feito por Laércio e pelo Retrô. Na argumentação do Sport, Cássio, foi usado como exemplo o valor
que foi cobrado nas quartas de final, quando o Retrô jogou no mesmo estádio, ou seja, teve, em tese, o mesmo custo, e o valor cobrado foi de R$ 20. O Sport diz que houve um acréscimo, tá, em uma semana, uma majoração de 10 vezes em relação ao último jogo com o mando de campo. Detalhe, do R$10 Retrô. é o mínimo que um jogo sem um trio de ferro pode ter. Não tem Isso. como Então ser o menos de Retrô R$10. cobrou 20 e foi Ah, não, 10 desculpa. vezes mais. Desculpa. Você falou, É. ele falou 20, 10 vezes mais. No caso, a meia que deve ter sido 10. Ok. Foi o dobro do mínimo estipulado. E o Segue. Sport também exigiu, Cássio, exigiu não, solicitou, argumentou, cobrou, não sei qual o melhor verbo para encaixar, que ao invés de 10% sejam disponibilizados 20%, que é o que está no regulamento, né? Veja, eu tô nesses pontos. Assim, tem algumas leituras. O visitante ele pode solicitar, mas o mandante, veja, ele não é obrigado a ceder 20%. Pensa assim na lógica do Campeonato Brasileiro. Aí, o Flamengo até teve, né, 20%, mas foi dentro de uma cooperação comercial. Mas o jogo do Corinthians, aquele jogo do Sim. Corinthians, o Corinthians não chega na Ilha do Retiro e fala, eu quero 20% da ilha. Não é assim. Isso é por demanda, o Sport não mesmo. Me desculpe, os 90% eu já vendi, trabalho. Agora, obviamente, o Retrô não vai ocupar os outros 90%. Mas você não pode. Nesse caso, eu entendo, sempre ouvi dessa forma, o mandante precisa ceder. E por que esses 10 a 20%? Que se estipula esse limite? Justamente para não ter um caso onde, de repente, um time que tenha pouquíssima torcida e vem um outro de massa e fala, olha, eu quero 80%. Que aí você configura. Então, Sim. até isso, você meio que limita quantos. Por exemplo, quando se diz que pode até ter 20%, Fred, é justamente para dizer, ó, porque senão ficaria sem controle. O visitante tá pedindo 60% dos ingressos. E aí não faz sentido. Então, esse 20% é como se fosse uma concessão para dizer, ó, até 20% não fere o campeonato. Mas da lógica que eu sempre vi nessas competições, o mandante sempre tem a anuência do mandante se ele vai ou não liberar. Não é a federação que diz, ó, toma aí 20%. Só se isso já estivesse no regulamento, ó. Na segunda fase, o visitante tem direito a 20%. Mas até isso não está dentro dessa regra. Mas eu concordo com o ponto que você trouxe dessa leitura de que o ajuste da Federação Pernambucana ele precisa ser feito dentro de um valor que é real. Não pode ser feito de um valor que é irreal. Então, ok. Mas lembre-se que a palavra que está escrita é poderá. Poderá não é deverá. Exatamente. E no final das contas, eu chego aqui à minha conclusão, que na verdade eu diria que a minha abertura já foi minha conclusão. Porque nessas semifinais, mais uma vez a gente vai ver esses bloqueios. Porque tem outro, Cássio, que a gente engole, mas que já deveria ser enfrentado de frente pela federação e pelo governo do estado, que é a torcida visitante. Eu vou bater sempre nessa tecla. Por que a Arena de Pernambuco não pode receber torcedores do Náutico nas semifinais? A gente teme uma barbárie? Nesse caso, não. Nesse caso é pela isonomia. Sim, mas por que o Aflitos não pode Não, também? então a sua pergunta É não pela volta não, da não, torcida visitante. Não, eu concordo, mas só para dizer, mas para deixar claro, bem certinho. A sua pergunta É uma retórica. não, mas para deixar ela mais certinha, ela vai para os aflitos. Sim. A Arena Pernambuco, como já foi dito, a Arena Pernambuco está autorizada a receber 2 torcidas. Quem não está, quem não estão, na verdade, são os estádios do Recife. Os estádios do Recife. Então, nesse caso, não tem 2 torcidas na Arena Pernambuco, não é porque o estádio não tem condições de receber, é porque não pode ter torcida única na ida. Desculpa, Mas quem não pode ter determinou? 2 torcidas. Federação ou... O regulamento da federação. Assim, Então, Federação Pernambucana. Isso. Ter 2 torcidas só na Arena Pernambuco. E aí, então, que tenha nome aos bois. Então, é a Federação Pernambucana, que é mais um agente que trabalha contra o público no estádio. E é isso que eu não entendo. E é isso que eu não quero entender. Eu até entendo, mas eu não quero entender. Porque a gente assiste um clássico no Rio de Janeiro com torcedores lado a lado. Tem até zona mista lá, né? Exatamente, com torcedores do Flamengo e Fluminense, Vasco e Flamengo, Flamengo e Botafogo. Os torcedores podem assistir os jogos com seus amigos. Você tem 3 amigos do Santa, 2 do Náutico, vocês vão juntos pro jogo, assistem aquela partida lado a lado. Mas mesmo que você desconsidere isso, porque é algo muito É particular uma realidade que ficou muito distante. do Rio de Janeiro, mas no fim das contas Pernambuco preferiu imitar São Paulo.
Exatamente. Pernambuco, Cássio, repito a minha abertura e uso ela na conclusão. Qualquer mínima dificuldade, qualquer mínimo impasse, Pernambuco recorre ao veto do torcedor no estádio. E esse veto é utilizado até como estratégia, que é o caso que o Retrô faz. Não sei se uma estratégia de melhora técnica, esportiva para ele, não ter mais torcedores do esporte fazendo a pressão dentro do estádio, ou se um acordo com o Náutico, né, para não ter tanto espaço dos aflitos cedido à torcida do esporte. Seja como for, meu ponto não é o Retrô, meu ponto não é a FPF, meu ponto não é a polícia. Meu ponto nem está nos outros clubes também. Meu ponto é a soma disso tudo. A gente tem que parar de ficar criando barreira para torcedor e para jogo. O negócio futebol tem que se desdobrar e criar formas de atrair o torcedor para o estádio. Aqui em Pernambuco, a gente pensa dia e noite em formas de afastar o torcedor do estádio. Não é possível que achem que essa conta fecha de alguma forma. Não é possível que achem que é melhor para o Retrô, que é melhor para o Náutico, que é melhor para a federação, que é melhor para a polícia, que é melhor para o esporte, que é melhor, sabe lá para quem, abrir um estádio e ter um jogo com 10% do público, com 20% do público que ele poderia ter. E isso é toda a rodada. Nessa semifinal a gente vai ter 2 exemplos de partidas em que a estrutura do futebol de Pernambuco, seja a federação, seja o governo, sejam os clubes, 2 partidas em que se escolheu ter menos gente nos estádios. Ponto. E isso não é saudável para o negócio futebol. É muito romântico e muito saudosista a gente buscar essas lembranças, a gente falar do Rio de Janeiro, a gente falar do Castelão em dia de clássico, estádio dividido, a gente fala de Belém do Pará em dia de clássico, Mangueirão dividido. A gente acha fantástico, Cássio. A gente celebra. Mas a realidade de Pernambuco sempre foi muito mais próxima a isso do que desse jeito, assim. Tá sendo A gente tratado viveu como isso e agora tá sendo tratado como um remédio amargo que não tá remediando nada. E é uma soma de fatores. Fui colocando vários atores. No caso do Retrô, por exemplo, é um perfil do clube. É um clube empresa milionário que tem um CT de investimento de 50 milhões, que recebe competições internacionais. Que a gente já gravou um vídeo aqui, né, quando o Remo foi treinar no CT do Retrô, na pré-temporada. O Remo veio fazer a pré-temporada do CT do Retrô, pra turma ter noção. E é um perfil de clube que a bilheteria é irrelevante para a operação do clube. Por exemplo, para o Santa Cruz hoje, a bilheteria é tão relevante que teve esse dia, essa segunda-feira caótica que foi, ó, não dá para jogar o terceiro jogo seguido sem público. Se o Retrô jogar 3 jogos seguidos no Arruda, desculpa, sem público, nem vai nem vem. Vai continuar tendo a folha de 800 mil, 1 milhão em dia, vai continuar contratando jogador, disputando tudo que disputa, não vai fazer diferença. Ainda que ele tenha um projeto, naturalmente, de cativar a torcida, sobretudo na cidade de Camaragibe, no Grande Recife, projeta um estádio para 12 mil pessoas, mas é um projeto a médio e longo prazo. Hoje em dia, se tiver. Tanto é que o jogo das quartas de final que o Fred falou, contra o Maguari, deu 360 pessoas. E, tipo, isso não tirou o som de ninguém lá, não. Não tira o som de ninguém. Pô, rapaz, fiasco total. Então, nesse cenário, existem vários outros clubes com esse perfil. Existem milionários por aí que tem outros clubes de futebol e tal. Então, nesse cenário, pro Retrô, ele ele é um clube muito competitivo, já bateu na trave, já 3 vezes vice-campeão pernambucano em 4 anos. Já você tá batendo na trave, é óbvio, acho que em algum momento vai acabar batendo campeão. Ele tá nessa semifinal numa ótica completamente esportiva. Qual é? Eu não preciso do dinheiro, pelo menos dessa renda. Quanto menos torcedor do esporte, melhor esportivamente. melhor esportivamente. A atmosfera, porque se esse ingresso fosse mais barato, veja, mesmo com esse ingresso, a tendência de ter mais torcedores do esporte do que do Retrô ainda continua sendo gigantesca. Mas é óbvio que isso aqui vai afastar, que esse ingresso de R$200 vai afastar. Não é todo mundo tem R$200 numa inteira, a meia entrada é limitadíssima, geralmente muita gente nem consegue nem encontrar, mas enfim, mas sempre são lotes limitados. Isso. Então, pro Retrô, é na parte esportiva de não ter a torcida, ou seja, pro Retrô é não ter a parte esportiva. Para a Polícia Militar é para não ter
não ter tanto problema. Para o bombeiro, é porque toda vez tem que fazer os estádios, todos os anos, o nível de exigência triplica para a capacidade estar sempre menor. Para o governo do estado, na questão da Arena Pernambuco, na questão da Arena Pernambuco, a falta de diálogo, você não sabe quando o Santa Cruz vai jogar. Isso tudo, aí para a Federação Pernambucana é um regulamento que bota a possibilidade do ingresso desse. É um regulamento que estabelece que na semifinal tem que ser no estádio X e você vira o problema. As coisas vão. Vai Estabelece, vai Cássio, somando dificultadores. Tudo. Então, todos essa soma é uma soma de como você falou, dificultadores. De coisas que vão deixando o Campeonato Pernambucano de 2026 como uma edição muito caótica. Assim, Melancólica, pra mim, é palavra mais do que caótica, é melancólica. Ela já começou, por exemplo, eu vi até, eu realmente gostaria de lembrar o nome, porque foi uma reflexão até interessante que ele trouxe. Ele marcou no Twitter e falou assim: a Arena Pernambuco foi a casa de 4 times, né? Foi a casa do Decisão, já que no começo do campeonato, do Santa, do Decisão, Jaguar e Vitória. do Jaguar, 5, Vitória e Retrô. 5 times. 5 times. Aí depois o Decisão joga Goiânia, de portões fechados no começo, mas chegou a ter 5 de 8. Aí o cara falou, até que ponto a Arena Pernambuco, veja só, é um estádio de Copa do Mundo, pô, mas assim, até que ponto a Arena Pernambuco deixou cômodo demais, mas virando, no fim das contas, no mau sentido, todo mundo não ter estádio. Se não tiver estádio, joga na Arena Pernambuco. Não interessa se tu é de Vitória de Santo Antão, se tu é de Jaboatão dos Guararapes, se tu é de Goiânia, se tu é de Camaragibe, joga aqui. Pode ser a casa do futebol pernambucano. Mas não para esse contexto, não para transformar o campeonato metropolitano. E o estádio, Cássio, de 50 mil pessoas, de 45 mil pessoas. Que não recebe não pode ser a casa de jogos de 100 pessoas. Porque aí, numa dessa, a administração da Arena Pernambuco vai poder argumentar. É melhor botar um evento religioso que me paga 1 milhão, não foi o valor? 1 milhão, e isso não vou conseguir com esses jogos. Quem vai conseguir rendas desse porte de forma regular, ou que consiga valor nesse patamar, somando todos os jogos, é um Santa Cruz jogando o ano todo, é o Sport jogando boa parte dos seus jogos, o Náutico, não o Jaguar, nem o próprio Retrô. Sim. Então, assim, a Arena Pernambuco acabou, ainda que ela resolva o problema da falta de estádio, porque era justamente isso, a reflexão. Ela resolve o problema da falta de estádio, mas a tal ponto que ninguém já não se preocupa mais em resolver o seu problema, porque você já tem aquele estádio e vira um comodismo. E aí chegou nesse ponto de ter 5 de 8, de estar jogo no interior. O primeiro jogo com o público em Goiânia já foi nas quartas de final, o de Bonito. Ou seja, só Bonito tinha, só o estádio de Bonito tinha. Isso não existe. Então, o Campeonato Pernambucano, quando ele viveu o seu momento assim de maior alta, era, meu irmão, vou até desconsiderar que da parte que Caruaru não tá, porque todo mundo foi rebaixado. Certo. Mas vamos supor, era o jogo Caruaru tendo 10 mil pessoas em Caruaru, é o jogo meu irmão, ponto A, no estádio Ipiranga, é um inferno, pô, assim, é jogo no Araripina, que é o estádio grande, jogos no Cornélio de Barros, 8 mil pessoas, enfim, a interiorização do estadual foi um fator muito importante que se perdeu para virar o campeonato metropolitano, para virar o campeonato que o pernambucano tinha o apelido antes da estreia do Central em 37, que era campeonato citadino. É óbvio que era campeonato citadino, só era no Recife. E aí, Cássio? Pior do que isso. A gente vai ver semifinais pelo Brasil, os estádios cheios, os estádios lotados, e aqui em Pernambuco, um cenário de 500 pessoas nos aflitos, porque as forças convergem para isso. As forças que podem mexer, as forças que poderiam transformar esse jogo em um jogo de 7, de 8 mil pessoas, preferem que seja um jogo de 500 pessoas. E se fosse, você jogou até para cima, e se fosse um jogo de 4 mil pessoas, que fosse por outros fatores? Ó, o horário foi ruim. Isso. Mas é a soma de tudo, então, cara. Mas são tantos fatores que esse público vira irreal. É. Porque, tipo, o que eu tô querendo dizer de forma mais clara, tem tanta coisa do horário que se esse ingresso caísse, ó, de 200, o outro não foi de 300, foi para 80, então esse de 200 caiu para 60. Aí falou, pô, 60 a galera, ok, era 200 dá 60. Eu não acho que não daria esse público não, porque o jogo é de 5 da tarde, o jogo não foi feito para ser assistido por pessoas que estão... Nada do jogo é feito para ser assistido, Cássio. Nada é pensado para ser assistido no estádio. E isso é um completo... Os próprios jogos de Bonito. Bonito, o Arthur Tavares recebeu Santa Sport para pegar
o Maguari e ainda recebeu o Náutico também do jogo Sim. contra o Vitória. Tirando o último, que não tinha o Maguari em campo e que foi num sábado, pô, recebeu o Santa Sport No Pô, meio da tarde no e meio dia da de semana. tarde, no meio da semana, pô. Porque aqui a solução é essa, Cássio. É isso que eu tô falando desde o começo do vídeo. A solução é: temos um problema para resolver. Opção 1, zero público. Diminui o público, reduz o público, dificulta as torcidas E irem. cumpre a tabela do jogo. Dessa forma, Esse, pô. a polícia trabalha menos, dessa forma a gente trabalha menos. Quando eu digo a gente, é a FPF, os clubes. Enfim, essa cultura tem que ser quebrada. A gente tem que voltar para o passado. A gente tem que ser um estado em que as pessoas possam ir para os jogos. Acordou no dia, olhou, opa, hoje tem um joguinho para ir, eu vou. Isso aqui virou algo distante da nossa realidade e chegou a hora das pessoas que têm esse poder trabalharem para que as torcidas possam voltar aos estádios. Porque com portão fechado, com ingresso de R$200, com um jogo no meio da tarde de dia de semana, com a polícia fazendo o possível e o impossível para que nunca se tenha duas torcidas, vai ser Ou pra difícil que esse não cenário tenha mudar. torcida. Ou para que não tenha torcida, como a gente viu Ano passado. um ano atrás, tá? Dos jogos que aconteceram durante o carnaval. É isso. Um vídeo necessário. Espero que seja um vídeo de vida curta. Que envelheça que nem o outro. Que seja um vídeo de vida curta, que a FPF, que o Retrô, que alguém consiga pensar um pouquinho no espetáculo, na valorização do produto. Porque depois não adianta a gente gravar vídeo dizendo que o estadual paga pouco, que os clubes não recebem nada, se os próprios clubes auto-boicotam o valor principal, que é a atenção e a presença do torcedor. Eu me chamo Fred Figueiredo, fiz esse vídeo aqui ao lado de Cássio Zirpoli, a direção aqui no estúdio é de João Trigueiro e a edição de Márcio Souza. Nós somos um pedaço do 45 Minutos, produzimos vídeos, lives diariamente para trazer tudo sobre o futebol de Pernambuco, do Nordeste, o futebol desse Brasil fora do eixo para cada um de vocês. Chegou a hora de você retribuir esse nosso trabalho. E você pode fazer isso de várias formas. A mais básica, hora de deixar a curtida aqui nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, é importantíssimo para a gente. Se inscreve no canal, ativa as notificações, joga nosso link, indica o 45 Minutos nos seus grupos de WhatsApp. Segue a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, @podcast45, @NE45 Minutos. E se você quiser dar um apoio ainda mais intenso, ainda mais real pra gente, você pode se tornar membro aqui do canal, tá? Dar essa moral pro nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente vai produzindo e colocando para vocês. Cássio falou de interiorização, aqui no nosso feed tem um vídeo exclusivo resgatando os 25 estádios de Pernambuco que já receberam jogos da primeira divisão. 25! Hoje a gente conta numa palma das mãos quantos podem receber um jogo de semifinal. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.